A pressão arterial é um dos principais parâmetros monitorados na anestesia. Ele é tão importante que os próximos 3 vídeos do NAVE vão ser sobre esse tema. Solta a vinheta aí. Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro do nave.vet.br e nesses 3 próximos vídeos da playlist NAVE Tretas, nós vamos falar sobre pressão arterial. Meu velho, é trilogia. É vídeo, 3 vídeos, trilogia. Aguenta, NAVE. Então vamos lá, o primeiro vídeo nós vamos falar sobre a comparação da pressão arterial invasiva e não invasiva, falando das vantagens e desvantagens. O segundo vídeo nós vamos comparar 2 métodos de avaliação de pressão arterial não invasiva. E no terceiro vídeo nós vamos falar sobre algumas coisas que podem influenciar na avaliação da pressão arterial não invasiva, ok? Então assiste os 3 vídeos aí. Então, antes da gente começar a falar sobre pressão arterial invasiva e não invasiva, eu peço ajuda para vocês se inscreverem no canal do NAVE. Mais ou menos 80% das pessoas que prestigiam os vídeos do NAVE não são inscritos no canal. O quê? Não acredito. E olha que a gente tem quase 30 mil inscritos. Então imagine, se todo mundo se inscrever aí, nós vamos bater 100 mil inscritos rapidão, ok? Ajuda a gente aí, não custa nada para você, dá um clique aí no inscrito e também ative o sininho para sempre saber quando tem vídeo novo do NAVE, ok? Eu também não posso esquecer dos apoiadores que vêm ajudando a gente a colocar esse conteúdo de forma gratuita para vocês. O primeiro deles é o curso de pós-graduação online da Vetnar. Tem um curso bem legal lá. Ele é reconhecido pelo MEC, tem material didático, vários livros, masterclass. Confiram lá nesse QR Code que vale a pena, ok? E o segundo apoiador é a SDAmed. A SDAmed tem excelentes monitores, equipamentos de anestesia, outros equipamentos veterinários também, que são muito importantes para a gente equipar a nossa clínica, nosso centro cirúrgico e tudo mais. E essa trilogia é bem interessante porque a gente vai falar de monitoração e a SDAmed está sempre aí na ponta nessa parte de monitoração na anestesia veterinária, ok? Então, feito o jabá, agora nós vamos falar da pressão arterial, que pode ser avaliada do método invasivo, ou seja, nós precisamos fazer uma arteriopunção, a gente precisa puncionar uma artéria, ou do método não invasivo. Obviamente, a gente não precisa fazer isso. E por que é importante a gente avaliar a pressão arterial, seja do método invasivo ou não invasivo? Porque a pressão arterial ela é um dos principais parâmetros confiáveis de que o paciente está superficializando ou aprofundando na anestesia. Então, independente da modalidade anestésica que a gente use, total intravenosa ou anestesia inalatória, né, no caso anestesia geral, a pressão arterial ela geralmente aumenta ou diminui com a superficialização ou aprofundamento de plano. Então é importante a gente avaliar a pressão para saber como que está o nosso paciente na anestesia. E além disso, a pressão arterial ela influencia na recuperação anestésica. Então em outras espécies que não cães e gatos, a pressão arterial ela é importantíssima porque ela pode piorar ou não a recuperação anestésica. Então, no caso dos equinos, pressão arterial muito baixa durante a anestesia pode trazer sérios problemas de recuperação, que é um animal bem característico de ter uma recuperação anestésica um pouco trabalhosa. No caso dos cães e gatos, se a gente tiver hipotensão, nós podemos ter ali, tudo bem que a recuperação pode ser não tão turbulenta assim, mas a gente pode ter problema de insuficiência renal aguda por diminuição de perfusão renal durante a anestesia. Então a monitoração da pressão arterial ela é extremamente importante por diversos fatores, ok? E no caso, a gente precisa escolher se a gente vai fazer a pressão arterial invasiva ou não invasiva. Adriano, eu faço sempre a não invasiva. Então, o que eu faço com uma pessoa dessa? Então vamos lá. Importante, no mínimo pressão não invasiva você vai fazer, mas a gente tem que entender também o porquê que a gente faz a pressão invasiva, ok?
Então, primeiro nós vamos discutir a pressão invasiva. Ela é o padrão ouro de avaliação de pressão arterial. Então, a gente tem que puncionar uma artéria periférica, né? Geralmente a gente punciona a podal dorsal, no caso dos cães e gatos. Nos gatos também tem gente que punciona a caudal. Nos cavalos, né, a gente punciona a submandibular ou a facial transversa ou até a metatarsica. E nos ruminantes, suínos e pequenos ruminantes também, em coelhos também, a gente punciona geralmente a auricular. Então, geralmente são essas artérias que a gente punciona. O pessoal punciona uma ou outra diferente aí, mas no grosso é isso aí que a gente faz. Bom, e aí depois de canulado, nós temos duas possibilidades de monitoração. A primeira delas é um jeito mais simples. A gente pega, como está nessa figura aqui, um manômetro aneroide, pega um equipo de soro, uma torneira de 3 vias e preenche com solução salina heparinizada e a gente vai ter um sistema que vai avaliar a pressão arterial invasiva, ok? Então, depois ali na descrição e no texto também lá do site do Nave a gente mostra mais ou menos como é que faz. É só canular a artéria, colocar esse sistema e a gente vai ter a pressão arterial invasiva. Detalhe, como esse manômetro aneroide ele é analógico, a gente vai ter uma pressão que se aproxima muito da pressão arterial média. Então, quando a agulha desse manômetro bater o máximo que der, geralmente esse valor está muito mais próximo da pressão arterial média. O legal de fazer isso é que a gente tem ao mesmo tempo a pressão arterial média e a frequência cardíaca, porque vai dar os pulsos ali, é só contar. Então é um jeito bem facinho de fazer, ok? A gente não precisa de muitos recursos para fazer isso. Bom, o outro método é o que a gente avalia a pressão arterial invasiva por monitor multiparamétrico. Hoje, basicamente, todos os monitores bons, eles têm recursos, eles têm canais de avaliação de pressão arterial. Quando não tem um, tem 2, 3. E aí a gente tem um padrão de monitoração de pressão arterial completamente diferente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos conectar um equipo rígido no catéter, né, que está na artéria, e vamos ligar esse equipo a um transdutor de pressão. E aí o que acontece? Esse transdutor vai transformar o pulso de pressão em pulso elétrico e vai aparecer no monitor o valor de pressão e aí no caso nós vamos ter a pressão sistólica, média e diastólica. Então a gente já tem as 3 pressões e elas são graficamente expressas. Então além disso a gente tem a figura da pressão arterial. Eu convido vocês para assistir esse vídeo aqui da playlist Nave Ondas, que a gente discorre um pouco sobre como interpretar a onda de pressão arterial no monitor multiparamétrico, ok? Dá uma checada lá que esse vídeo é bem interessante. Bom, então resumindo, o que acontece? Nós vamos ter ali um catéter na artéria, a gente pode fazer isso com manômetro aneroide ou com um transdutor de pressão e a gente vai ter ali os valores de pressão, seja pressão arterial média ou sistólica, média e diastólica. Tem algumas dicas que são importantes. Para que esse valor seja fidedigno, o transdutor de pressão ele tem que estar na altura do coração, tá? Então a gente tem que fazer literalmente ali um nivelamento e depois zerar no aparelho, no monitor multiparamétrico, para que aquele transdutor esteja na mesma altura do coração. Quando a gente faz com o manômetro aneroide, é a mesma coisa. Só que ao invés do transdutor, nós vamos ver aonde que está o limite da solução fisiológica heparinizada. Aquilo ali que vai ser o ponto de nivelamento do coração. E a gente só aumenta ou diminui a altura do manômetro até atingir esse nivelamento e aí depois, em teoria, ele está calibrado, ok? Bom, quais são as vantagens da gente fazer isso? Primeiro que a gente vai ter uma monitoração constante, então a cada batimento nós vamos ter um pulso e nós vamos ter a pressão. E também no monitor multiparamétrico nós vamos ter a figura da onda. E aí muda completamente nossa anestesia. Então quando a gente tem a pressão arterial invasiva vinda do monitor multiparamétrico, a gente consegue saber se esse animal está vasodilatado, se o coração está batendo mais fraco, se está precisando de fluido, se está precisando de mais força de contração do coração. A monitoração nossa, ela ganha uma dimensão muito maior. Então, de cara, eu já vou falar para vocês que é excelente a gente partir para a monitoração da pressão arterial invasiva
invasiva, especialmente com monitor multiparamétrico, ok? Agora tem desvantagens também. A primeira delas é a destreza do anestesista para pegar a artéria. Não é tão fácil assim. E ninguém aprende a pegar a artéria de uma hora para outra. Então você tem que ficar tentando realmente pegar a artéria, vai perder 1, 2, 10, 100, até você começar a ficar bom. Não tem outro jeito. Então, é importante você sempre ir testando, especialmente em animais saudáveis. Porque nos animais, né, asa 4, asa 3, 4, 5 ali, que realmente são os que precisam de monitoração invasiva, geralmente a pressão não está boa. E aí o pulso fica fraco. E aí você não consegue ter a destreza, desenvolver a habilidade para pegar a pressão. Então eu sugiro fortemente que se você quer pegar a pressão arterial invasiva, que eu acho que é ótimo, você comece a testar nos pacientes saudáveis. Outro problema são os pacientes muito pequenos. Então isso é uma outra dificuldade, né? Que a gente vai ter que ter a destreza de pegar a pressão arterial num gato pequeno, num Yorkshire ou coisa do tipo, né? Animais muito pequenininhos. Então isso é destreza, tá? Você não vai pegar na primeira vez. Se você pegar é muita sorte e você vai acabar pegando em algum momento. Lembra disso. É treino para que você consiga fazer uma arteriopunção legal, ok? Outra coisa é o problema de contaminação, porque você tem que fazer uma antisepsia legal, tricotomia daquela região, fazer toda a preparação para que o animal não tenha a contaminação e aí gere uma infecção. Isso é problemático. E uma outra coisa é o risco de embolia, porque se a gente colocar ali uma bolha de ar na artéria, vai dar um problema gigantesco. Então esses são os problemas da gente avaliar a pressão arterial invasiva, ok? Adriano, é muito difícil. É, meu velho, é difícil mesmo. Mas tem um monte de coisa que é difícil também, né? É difícil ficar rico. Sou rica! Eu sou rica! É difícil ir para as Maldivas. Uma vida luxuosa. Festa de champanhe nas Ilhas Maldivas. É difícil terminar a faculdade, é tudo difícil. Então eu garanto para você que é muito mais fácil a gente pegar a artéria, treina aí no animal de OSH, no animal de orquiectomia, que você vai ficar bom e aí você vai parar de reclamar, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre o segundo jeito de avaliar a pressão, que é a pressão arterial não invasiva. E para a gente falar disso, né, no segundo vídeo, nós vamos falar sobre como avaliar a pressão. E, dando um spoiler aqui, mas se você já faz anestesia, você sabe disso, a gente pode avaliar por método oscilométrico ou método de Doppler arterial. Isso vai ficar para o segundo vídeo. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar das vantagens e desvantagens da avaliação da pressão arterial não invasiva, ok? Bom, então começando pela parte boa, que são as vantagens. Então, assim, é muito fácil a gente avaliar a pressão arterial não invasiva. É só a gente colocar o manguito em um braço, ou até na cauda, na perna do animal, e aí apertar o botão lá do oscilométrico, ou inflar o cuff e ficar escutando o Doppler arterial, que a gente vai ter o valor de pressão arterial. Então é um método bem simples, a gente pode fazer isso N vezes, não vai ter problema, a gente não tem risco de contaminação, de embolia nem nada. Pode ser um animal pequeno ou grande, vai dar igual, né? A gente vai conseguir avaliar a pressão arterial e tudo bem. Só que ele tem algumas desvantagens, né? Então vamos lá. A primeira delas é o seguinte, a monitoração não é constante. Então o que é aconselhável é que a gente faça avaliação em intervalos de no mínimo 3 minutos, entre 3 e 5 minutos. Então, a cada 3, 5 minutos, a gente vai inflar o manguito vai começar a ser desinflado e a gente vai ter o valor de pressão, tá? Por que não é legal ficar fazendo isso a cada 1, 2 minutos? Porque a gente fica comprimindo muito o membro ali que está sendo avaliado, né? Tanto perna, braço ou cauda. Então, é aconselhado que a gente faça avaliação de pressão arterial não invasiva em intervalos entre 3 e 5 minutos. Menos que isso não é legal, ok? A segunda coisa importante é que a gente não tem a curva de pressão, a gente não tem a onda de pressão. Então o que acontece? Na pressão arterial invasiva, a gente consegue saber se esse animal está vasodilatado, se o coração está batendo mais fraco, enfim. Na não invasiva a gente não sabe, é um
negócio é meio... A gente tem como saber de outras maneiras, mas em relação à avaliação de pressão não dá. Então isso já é um problema, né? A gente já tem uma monitoração um pouco aquém, melhor dizendo, do que a pressão arterial invasiva. Uma outra coisa também é que tem alguns monitores que não dão a frequência cardíaca para nós. Então, na monitoração invasiva a gente consegue contar a frequência cardíaca, simples, né? Mas aqui a gente não consegue. Geralmente os monitores multiparamétricos, eles vêm com o ECG, então a gente vai ter ali a frequência cardíaca com traçado, mas enfim, isso é uma desvantagem se a gente for comparar com a invasiva, ok? Agora, o mais importante é que essa pressão, ela não é nada fidedigna. Oi? A gente vai conversar sobre isso depois, mas tem muita coisa que pode influenciar a avaliação de pressão arterial não invasiva. Então assim, a gente nunca vai ter certeza absoluta que essa pressão tá legal, que ela tá correta. A gente só vai ter essa certeza se a gente estiver avaliando ao mesmo tempo a pressão arterial invasiva da não invasiva. E eu já acho loucura fazer um negócio desse, né? Se você tem a invasiva, você não precisa da não invasiva. Então, o que acontece? Às vezes, a gente não tem muita certeza ali de como que tá a pressão. Isso é um problema. A gente vai discutir isso nos vídeos que vem para frente aí, mas a gente vai ver que tem um monte de detalhes aí que podem influenciar esses valores, e aí às vezes a gente tá achando que tá tudo bem e não tá. Ou às vezes a gente tá achando que não tá nada bem e o negócio tá bom. Já tava bom. Diz que a mudança para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Então é uma monitoração ali que tem uns problemas em relação a isso. Adriano, mas eu não tenho problema com a pressão arterial não invasiva. Meu velho, você nunca teve problema com a não invasiva porque provavelmente você não avalia a invasiva. Porque a hora que você começar a ver, você vai ver que vai dar uma diferença do caramba, dependendo da situação, né? Igual pessoa traída aí que não sabe que está sendo traída. Tá tudo bem, mas não necessariamente o negócio tá legal. Então, sugiro você que só avalia a pressão não invasiva, começar a avaliar também a invasiva em alguns pacientes saudáveis, para você, lógico, desenvolver a destreza e também comparar as duas pressões ali no começo, né? Depois, obviamente, como eu falei, se você tem a invasiva, você não vai precisar da não invasiva. Então é mais um jeito de comparação para você também desenvolver a técnica, ok? Bom, então quer dizer que a gente sempre vai avaliar a pressão invasiva? Não, né? Tem um pouco de problema, é difícil às vezes a gente demora 10, 15 minutos para pegar uma artéria. Isso às vezes é comum de acontecer. E às vezes a cirurgia já está terminando, dependendo de quem está fazendo. Então o que a gente geralmente recomenda? Pacientes asa 1 e 2, a gente avalia com pressão arterial não invasiva. Isso eu estou falando para cães e gatos, ok? Em equinos, a gente sempre avalia invasiva. Depois a gente vai comentar mais para frente sobre isso. Em animais asa 3, já começa a ficar interessante a gente avaliar a pressão invasiva. Geralmente são cirurgias um pouco mais complexas, pacientes um pouco mais instáveis fisiologicamente, então já começa a ficar interessante a gente ter a pressão invasiva. E animais asa 4 para cima, é muito importante que a gente avalie pressão invasiva. Vai ter animal que a gente não vai pegar pressão, não tem jeito. Animal muito pequenininho, o animal que a gente vai estoura 2, 3 artérias, não consegue pegar, tudo bem, tentamos, vamos pro próximo, mas obviamente o ideal é que esse paciente seja monitorado com a pressão invasiva. Então, geralmente a gente usa isso. Animais asa 1 e 2, pressão não invasiva. Animais asa 3, pressão invasiva ou não invasiva, dependendo da situação. E animais acima disso, o ideal é que a gente pegue a pressão arterial invasiva, ok? Bom, mas aí você fala aí, tá todo tristão porque não conseguiu pegar a pressão invasiva, estourou 1, 2 artérias, não tá conseguindo, você vai para a pressão arterial não invasiva, né? E aí você me pergunta, qual é o melhor método para a gente avaliar a pressão não invasiva? E aí eu vou te falar, você vai ter que assistir o próximo vídeo da playlist Nave Tretas do Nave, ok? Um grande abraço e até breve.